Para todos sempre adoramos, exaltamos e enaltecemos o nome excelente de Jesus Cristo, que é a pérola de maior valor, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa sabedoria. Ele que é o Deus Criador, Ele que é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Olá, meus amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro de estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 151, Palavra Poderosa. O tema que estaremos tratando fala a respeito de bênçãos e maldições na sua primeira edição. Estamos trazendo uma abordagem falando sobre o poder da palavra. Na aula anterior, já iniciamos essa abordagem, falávamos ali sobre algumas situações em que a palavra foi proferida. Por exemplo, no caso de Josué, que disse: maldito diante do Senhor aquele que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. E aproximadamente 400 anos depois, o betelita se levantou e reedificou a cidade. E segundo Josué havia dito que com a perda do seu primogênito, lhe colocaria os fundamentos, e com a perda do mais moço as portas, ali então morreram Abirão e Segube, os seus filhos. Também aquele episódio em que Pilatos estava ali diante de Jesus perguntando que mal fez ele, e todo o povo disseram: seja crucificado. Quando Pilatos lavou as suas mãos e falou: fique o caso convosco, então o que o povo todo disse? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem, né? Então nós percebemos inúmeros exemplos de poder da palavra. Também citamos naquela oportunidade quando Jesus estava passando ali em Marcos capítulo 11, e ele foi tomar fruto de uma figueira para se alimentar, e não encontrando fruto, então Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E no dia seguinte, Pedro então disse: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Secou mesmo, né? Porque Jesus havia ali liberado uma palavra de maldição. E assim, amados, nós percebemos que temos que tomar muito cuidado com a palavra que sai dos nossos lábios. O próprio Jesus diz: se eles marcam as minhas palavras, imagina de vocês. Então, no mundo espiritual não há brincadeira. Não há falei sem querer. A palavra falada, ela se cumpre. Em Judas, no versículo 8 até o versículo 12, nós percebemos ali alguns falsos mestres, né? Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam e difamam autoridades superiores. Veja, amados, então o Senhor está trazendo uma severa advertência a esses falsos profetas. E ele continua dizendo: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas.
em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Queridos, esse tema sobre bênçãos e maldições, na primeira edição, nós estamos continuando nessa ministração, dentro da abordagem. Agora falaremos sobre a responsabilidade do pecado. Ele é pessoal. Ezequiel capítulo 18, versículos 1 até o versículo 3, está escrito o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferes esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Então perceba o seguinte: nós encontramos aí em Ezequiel capítulo 18, no versículo 20, escrito o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então veja, não está falando aqui de maldição hereditária, está falando de pecado. Nós não podemos confundir. Então, queridos, maldição não é pagamento de pecado. Eu quero aqui pegar um exemplo de pecado e de maldição, para que você entenda. Em Gênesis, no capítulo 38, nós percebemos ali uma das mais terríveis histórias da Bíblia. Gênesis capítulo 38, versículos 1 e 2, começa dizendo o seguinte: aconteceu que, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Amados, aí nesse texto, Gênesis capítulo 38, no versículo 6 nós percebemos que Judá casa seu primogênito com Tamar. Versículo 8, nós percebemos que morreu o primogênito de Judá, e Judá então dá Onã. Versículo 9 e 10, nós percebemos que Onã deixa o sêmen cair na terra e Deus tira-lhe a vida. No versículo 11, nós percebemos Judá promete Selá para Tamar. Agora no versículo 15 até o versículo 18, nós percebemos o seguinte: Judá, ele possuiu a sua nora, ele cometeu incesto. Ele não poderia ter feito isso. Versículo 18, Judá entrega o seu selo, o seu cordão, o seu cajado. Quais as consequências disso? De Judá viria o Messias, pois ele jamais poderia unir-se com uma estrangeira. Próxima questão que queremos avaliar. Judá era tão fraco sexualmente que, além de não reconhecer a sua nora, ele entregou-lhe o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Instrumentos sacerdotais. Não poderia ter feito isso. Outra questão, o seu incesto com Tamar provocou o nascimento de um filho bastardo, permitindo a entrada de um espírito familiar de impureza sexual em sua descendência. Outra questão nós queremos aqui estar apontando: o fato da lei não ter sido escrita e anunciada não elimina os seus efeitos, amados. Pois toda a lei já estava no coração de Deus.
Deus já tinha previsto aquilo que ele anunciaria através de Moisés. Quer ver o exemplo? A proibição de matar não veio através da lei, já era pecado matar antes, já era proibido matar antes. Caim matou Abel quando não havia lei. Levíticos capítulo 18, versículo 15. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. E o que nós percebemos então em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2? Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Deus determinou isso. E nós percebemos que havia uma profecia em Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Queridos, por que o primogênito, ou melhor, por que o primeiro rei de Israel foi Saul da tribo de Benjamim? Por quê? O pecado de Judá proibiu que um rei governasse Israel por 10 gerações. O pecado de Judá. Vamos conferir isso? Mateus capítulo 1, versículo 2 a 6. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Então quando chega no 10º, pode contar aí que são 10 gerações, o Senhor já chama de rei Davi. O rei Davi a Salomão, da qual fora mulher Urias. Agora veja, Satanás, sabendo que o tempo estava vencendo, ele assediou o povo para pedir um rei. O rei Saul. Foi isso que aconteceu. E Satanás usou o próprio Saul para perseguir a Davi, que era a promessa. E com isso, queridos, o livro de Juízes foi escrito por essa causa. O povo não poderia ter um rei. Então, o livro de Juízes poderia não existir na Bíblia, se não fosse o pecado de Judá. Agora, o espírito familiar, ele continua agindo agora com maior fúria. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Queremos parar por aqui. Na próxima aula nós damos continuidade, ok? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa ministração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio, o Senhor nos concede esse privilégio de estarmos na Tua presença. A cada um dos meus irmãos, a cada uma vida que está acompanhando essa ministração, eu libero uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, uma palavra de cura. Toda maldição hereditária, toda maldição que possa ter vindo dos seus antepassados, toda e qualquer maldição que ainda foi provocada por esses que estão nos ouvindo e nos acompanhando, nós determinamos que estão quebradas, estão desfeitas, estão neutralizadas em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, alcança, Deus, muda a nossa sorte. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção sobre todos esses que acompanham, sobre os seus familiares, a resposta, o milagre, porque a Tua palavra diz, Senhor, que esses sinais acompanhariam aqueles que creem. Por isso, em nome de Jesus,
nós te glorificamos. Amém.